que você está vendo desse momento, cara, para começar? A gente passou aí por... você falou que já está há 5 anos no e-commerce, né? Então, eu já estou há mais de 20 anos trabalhando com internet, passamos por algumas crises, né? Teve a crise de 2008 lá, por causa dos Estados Unidos, enfim, a crise de 2015, 2016. Puxando para mais recente, essa de 2015, 2016, foi um movimento que muita gente perdeu o emprego, tá? E daí acabou indo para o e-commerce. Porque, enfim, até por falta de oportunidade, muita gente acabou começando a vender na internet, viu que era um caminho, e alguns que começaram nessa época, agora já estão com o e-commerce rodando bem, enfim, vendendo. Bem consolidado, né? E a gente tem muitas histórias que se tornou aí a principal fonte de receita dessas pessoas, e que hoje, aliás, ganham muito mais do que ganhavam como funcionários, como empregados, tá? Sim. Obviamente, a gente não precisa esperar a crise acontecer para montar uma iniciativa como essa. Aliás, nem é o ideal, tá? O ideal é você fazer tudo planejado, enfim, com bastante estudo. Mas, enfim, chegou outra crise, a crise do Covid agora, como a gente nunca viu anteriormente. O que você está vendo que é o movimento das pessoas? Elas estão procurando mais vocês? Você já está vendo algum segmento que está despontando mais do que outro? Me conta um pouco mais. Eu acho que nesse primeiro momento, né, que a gente tem essa limitação devido à quarentena, muitas lojas físicas tendo que ficar offline, ficar sem total acesso a ninguém, né? Então, muitas lojas do varejo que estão impossibilitadas de comercializarem seus produtos, elas estão meio que entendendo algo que elas já poderiam estar fazendo. Por que eu falo que poderiam estar fazendo? O acesso aqui, principalmente no Brasil. Então, o hábito das pessoas, do consumidor, está cada vez mais voltado em pelo menos fazer uma consulta na internet antes de comprar algo no varejo físico. Então, não é de agora que as pessoas fazem pesquisas na internet, mesmo quando vão comprar na loja física. Sim, sim. Então, esse comportamento ele já vinha evoluindo, crescendo, e hoje, diante da quarentena, onde não há muitos lugares disponíveis para se comprar um produto, fazer essa pesquisa na internet é essencial para a sobrevivência de qualquer pessoa, né? Então, poxa, eu preciso comprar um produto para o meu cabelo, preciso comprar comida, dependendo, né, a compra de mercado. Onde eu faço? Como eu faço? Onde vai estar aberto, né? Então, o e-commerce, ele está agora muito em evidência. E a gente vê muitas lojas migrando um pouco do serviço do varejo físico para tentar algo no e-commerce. E o que eu acho interessante dentro do e-commerce, existe uma pluralidade. Então, há vários tipos de mercadorias que podem ser comercializadas. Então, a gente já tem aqui lojistas que já são antigos, que vendem plantas, outros vendem peixes vivos, entregam pelos correios, tudo com um sistema já, tudo feito bem organizadinho. Mas, poxa, a pessoa entrega peixe vivo. Então é algo muito difícil de você imaginar que um e-commerce vai vender e vai ter uma entrega, vai dar certo. Então acho que as barreiras de pensar que o meu produto não dá para vender no e-commerce, elas estão caindo nesse momento. Sim. E o empreendedor que está entendendo isso agora, é o momento de realmente pegar e começar a se organizar para ter um braço de e-commerce em sua operação. Sim, Por que eu falo um braço de e-commerce? Porque não é necessariamente por estar já pensando em abrir uma loja virtual que você vai deixar de vender na sua loja física ou vai deixar de investir no seu negócio físico que você já tem operando. A ideia é a gente ter vários canais de vendas. Então, o e-commerce ele precisa fazer parte como um complemento, ou mesmo ele pode ser o principal, mas se você tem essa oportunidade de ter o varejo físico, aproveite isso também, porque a gente tem essas demandas, né? E eu acho que até em questão ao Covid, a gente vê o quê? Aquilo que aconteceria em termos dessas empresas de varejo físico se digitalizarem, digamos assim, que seria daqui a alguns 5, 10 anos, para que eles se contextualizassem, entendessem, de repente está acontecendo em 20, 30 dias de quarentena.
bateu um senso de urgência que a partir de agora vai mudar totalmente o comportamento de compra dos usuários. Então, e vai mudar não só agora, né, para essa fase, vai mudar para sempre. Eu estou até curioso para ver a próxima pesquisa do EBIT que vai refletir esse momento, a quantidade de novos e-consumidores que vão entrar, porque eu acho que está se criando um hábito de comprar online, muita gente que até então nunca tinha experimentado e que as pessoas vão gostar de comprar online, sabe? Igual a gente gosta, a gente que é do meio gosta, essas pessoas, sei lá, meus pais que nunca tinham comprado online, agora eles estão sendo obrigados a comprar, não tem outra opção, né? Exatamente, e é uma coisa que depois que você aprende, você vê que é muito prático para você enquanto consumidor. Então, poxa, hoje acho que ontem a gente pela Escola de E-Commerce fez uma live também, e a gente falando com o pessoal do Mercado Livre, por exemplo, o Mercado Livre já está com uma seção dentro do Marketplace para um departamento de tipo mercado. Então todos os bens de consumo de mercado estão sendo vendidos ali. Tantos outros marketplaces também estão se adaptando, facilitando para a entrada de lojistas que têm um varejo físico e estão meio perdidos nesse tempo. Então, depois que você entendeu isso, cara, o consumidor ele vai continuar, porque ele já estava acontecendo esse crescimento, ele não só caiu, ele só acelerou essa mudança de comportamento. Verdade. E sem contar que, assim, vamos pensar, vou usar novamente o exemplo do meu pai e da minha mãe. A primeira compra sempre é mais complicada em uma determinada loja, né? Porque ele vai ter que fazer o cadastro, não sei o quê. A segunda compra, às vezes ele já deixa todos os dados salvos, inclusive cartão de crédito ele compra com um clique. Essas pessoas vão realmente começarem a consumir mais. Então, eu acho que são dois pontos aí. Primeiro, muitos novos e-consumidores, isso acho que é uma tendência. E assim, segmentos que nunca imaginaram que poderiam vender no e-commerce, agora estão vendendo e estão vendo que é possível, tá? Então, você deu o exemplo aí do peixe, enfim, mas tem vários outros segmentos, enfim, que estão começando e que vão mudar a forma como a gente consome as coisas, como a gente compra as coisas. Então, várias daqueles artigos que a gente falava, não, esse eu tenho que ir no shopping para comprar, esse eu tenho que ir na loja da esquina para comprar, a gente vai entender que não precisa mais. Mas vamos pegar agora, legal, eu acho que tem uma oportunidade aí para quem quer, tem duas oportunidades, tá? A primeira é o cara que está com a loja fechada, ele não sabe quando é que vai poder abrir de novo, já estão falando que vão esticar a quarentena aqui, pelo menos no estado de São Paulo, até maio, enfim, que depois você ainda pode prorrogar mais, ele não sabe quando ele vai abrir de novo, então uma alternativa para ele é ele pegar todo o estoque que ele tem, todo o inventário e já começar a vender. Hoje dá para subir uma loja online em menos de um dia, tá? E já plugar nos marketplaces, enfim, tudo isso. A outra coisa é dos caras que já vendem. Então a gente vai quebrar em dois tópicos aí, tá? O cara que ainda não tem um e-commerce, como começar, cara? Vamos do básico mesmo. Vamos pensar, desculpa até, gente, eu sei que às vezes já tem gente aqui que já passou por essa fase, mas a gente vai separar para os dois para tentar atender todo mundo, tá? Tá, então, o primeiro ponto. Quem vai começar agora precisa entender a questão de você já tem produto para vender? Por exemplo, eu já sou um varejo físico, então eu já tenho um determinado estoque, eu já tenho uma precificação meio que já estabelecida para esses produtos que eu vendo no varejo físico. Já então, sabe das margens. Já sabe da sua margem, já tem tudo isso? Então, beleza, você vai ter um passo para ser feito. Você que ainda não tem, não está nesse nível de já ter algo para ser comercializado, você, poxa, eu estou pensando agora, não tenho negócio nenhum, nunca tive loja, quero começar a vender. Então você vai ter que dar um passo para trás e pensar em fornecedores. Nesse momento, você talvez encontre dificuldade de encontrar novos fornecedores. Tem muito lugar tem muito lugar fechado, muito lugar que vai ter algum tipo de limitação. Porém, muitos fornecedores vão conseguir entrar em contato através da internet, através de WhatsApp. Então, é fazer uma pesquisa para tentar entender o que você conseguiria de fornecedores para um nicho que você decidiu atuar. Então, nivelado essas duas questões, você tendo o produto, é o momento que você precisa entender. E-commerce é como administrar uma empresa normalmente.
Então, acho que é um momento que a gente tem que desmistificar que e-commerce é um romantismo, É, onde você... Ah, é só colocar o produto na internet que de é. repente eu fico rico Como, vendendo. como se fosse um shopping, né? Um shopping no Isso. dia de uma semana antes do Natal, né? Que ele vai abrir o e-commerce e já vai chover gente no e-commerce dele, enfim, ele já vai sair vendendo. Esse é um ponto bem importante, que acho que muita gente confunde, acha que realmente só tem esse lado bonito que muitas empresas falam, né? Exatamente. Então, você que está hoje acompanhando essa live e está nessa situação aqui, o que você precisa entender? Tendo o produto, tendo isso, você vai começar a se organizar para ser uma empresa na internet. Então, tem que ter legalização, CNPJ, pensa nisso. Dá para você começar a vender no e-commerce com apenas CPF, mas você não vai conseguir escalar essas vendas depois, porque há processos que vão exigir de você, a estados, enfim, que vai exigir nota fiscal. Então, Sim. você tem que ter toda essa preocupação. Mas, para quem está bem embrionário, vender pela rede social é uma boa. Mas já Uhum. pensando em ter uma plataforma. Você tendo essa questão do produto, você vai organizar o seu tempo para se dedicar ao seu e-commerce. Então, lembra que eu falei, o e-commerce é a mesma coisa que você administrar uma loja física, você administrar uma empresa, administrar um negócio. Então, você vai, primeiro passo, conhecer uma tecnologia para você poder colocar a sua loja na internet. Quando eu falo conhecer uma tecnologia, é alguém que pense na infraestrutura e que te dê essa infraestrutura como serviço, para que você fique exclusivamente pensando em regra de negócio, pensando em precificação, pensando em marketing digital. Por que eu falo isso? Porque para você colocar uma loja para funcionar na internet hoje, você não precisa ser um desenvolvedor, você não Sim. precisa ter formação de tecnologia, você precisa ser apenas uma pessoa que entenda um pouco de negócio, para você também poder tocar. Então, o primeiro passo é escolher uma plataforma de e-commerce que cuide de toda a infraestrutura. Tendo essa plataforma, você pode começar agora o processo do quê? De cadastrar produto, de cadastrar as páginas, de começar a estruturar o seu e-commerce. E eu vejo que nesse momento de quarentena é o principal momento para fazer isso, porque essa primeira etapa talvez seja uma das mais demoradas, se você É. não dedicar um tempo. E essa é uma etapa que você já tem que ter bastante cuidado. Eu vou dar um exemplo, tá? Se você vai montar um Uhum. e-commerce de moda, tá? Então, você vai ter que subir as fotos de todos os looks lá, de todas as peças. Só que a foto, ela tem uma importância tão grande no e-commerce que vocês não imaginam. Até numa palestra que eu vi do Thiago, que era da Marisa, ele mostrou um exemplo que, até do e-commerce da Marisa mesmo, ele colocou uma foto de uma camiseta lá com preço super bacana e não vendeu nada. Ficou lá 2 meses e não vendeu nada. Ele pegou essa mesma camiseta com o mesmo preço e fez uma foto diferente e vendeu Uhum. assim absurdo. Acabou o estoque dele em uma semana, sabe? A mesma camiseta, o mesmo produto na mesma loja, com a mesma mídia. Então, essa fase inicial, que é de tirar as fotos ou de subir as fotos e de colocar uma descrição adequada do produto, você realmente tem que demandar um bom tempo nela para que Isso. o seu cliente do outro lado ele consiga não ter nenhuma dúvida sobre as especificações, a qualidade, enfim, se serve para ele mesmo. Esse ponto, por que ele é importante? Você pensa assim, a pessoa que compra no físico sempre vai ter um vendedor Sim, ali do lado que, se ela tiver uma dúvida, pergunta para esse vendedor vai explicar para ela. e Ponto. vai estar com a A peça pessoa, na mão dela e vai também, estar né? com a peça, vai sentir o cheiro, vai É, sentir textura, vai sentir o peso daquela peça. Então ela derruba todas as objeções dela ali no varejo físico. exatamente. Agora, a pessoa entrou numa página de um e-commerce, entrou ali numa loja virtual, ela só tem a foto e a descrição, e até se você fizer algum vídeo explicativo, então ela só vai ter aquelas informações como referência para ela comprar ou não aquele produto. Uhum. Então, se você não dedicou tempo para tirar uma foto interessante, se você não dedicou tempo para escrever uma descrição que, primeiro, explique o que o produto faz,
que fale sobre as características físicas daquele produto, a bateria, quanto tempo dura, o tempo que demora para o tecido absorver o suor, enfim, tudo que aquele produto específico tem de diferencial, você precisa mostrar na descrição e valorizar isso. Se você tiver vídeos complementares, alguém usando aquele produto, algum vídeo Depoimentos, né? técnico, depoimentos de pessoas que compraram e já tem uma prova social bacana daquilo, poxa, eu testei e foi interessante. Então, essa uma etapa bem crucial que agora é a hora de você fazer isso. Talvez você está na sua casa. A Adriana colocar os benefícios dele, sei lá, alguma coisa que tenha benefício para a saúde, para qualquer coisa. Assim, é o momento de você pensar, se colocar do lado. Pensa que quem vai ver, às vezes não conhece nada desse produto, é um leigo total. Então, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Exatamente. Então, quando a gente está falando aí de benefícios, imaginar como que a pessoa vai usar aquilo e o que ela vai ganhar ao usar aquele produto. Por que que isso é legal, gente? Porque você começa a criar uma empatia entre a sua loja com o consumidor. Porque a pessoa lendo aquilo, você começa a mexer com a mente dela, tipo, nossa, tal situação, eu tenho isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu sou um corredor eu gosto de correr final de semana. Então, um tênis que me ajude a correr final de semana é um tipo de tênis. Agora não, eu sou um maratonista que corre todo dia treinando, tem as competições. O tipo de tênis, o tipo da descrição desse tênis para esse maratonista vai ser totalmente diferente. Então, é você entender o benefício que o produto tem para quem provavelmente é a pessoa certa a comprar aquilo, né? O perfil certo que vai consumir aquele produto. Uhum. Essa é uma fase realmente bem importante. Então, legal. Passo 1, teu produto, tá? Então, o ideal, vamos pensar no mundo ideal aqui. Realmente vai ser difícil desenvolver novos fornecedores agora nos próximos dias, tá? Então, vamos pensar no cara que tem lá uma loja, que já tem um estoque, já tem tudo precificado, já tem tudo, e ele precisa vender aquilo que ele não está conseguindo vender porque a loja está fechada. Escolheu a plataforma, então, no caso da Tray, ele consegue subir tudo isso, se ele já tiver as fotos, enfim, já tiver mais ou menos as características que ele vai subir, ele consegue subir uma loja, eventualmente, em menos de um dia. O subir uma loja vai depender exclusivamente do tempo que o lojista demora. Então, tem gente que sobe uma loja em um dia, tem gente que demora 3 meses porque dedica 5 minutos. Então, se você pegar, dependendo da quantidade de produtos que você tiver, dependendo do que você quiser já colocar no e-commerce para vender, o tempo de pôr no ar vai única e exclusivamente do empenho que o lojista coloca nessa atividade. Exatamente. Aí, enfim, daí chegou o terceiro ponto, que eu preciso vender agora. Como a gente falou, você abre uma loja no shopping uma semana antes do Natal, já vai ter aquele tráfego lá absurdo passando na frente da sua loja. E o cara que montou o e-commerce, como que ele faz para gerar esse tráfego para a loja dele? Tá. Então, acho que essa é a melhor analogia. Você fazer um e-commerce, pôr um e-commerce na internet e não investir em marketing, é como se você montasse um shopping center dentro de um deserto. É verdade. Essa é boa, não, essa eu nunca tinha ouvido. ninguém vai comprar de você, porque não passa ninguém ali. Então, ninguém sabe que você está com um e-commerce na internet se você não fizer um marketing do seu e-commerce. É o principal ponto. E você tem que pensar, a partir do momento que você colocou uma loja virtual na internet, o marketing vai ser seu melhor amigo. É verdade. Então, não há como você ter sucesso no e-commerce sem fazer marketing. E aí, dentro do marketing, existem muitas vertentes que você pode utilizar baseado naquilo que você tem de dinheiro para poder investir. Então, a gente tem, por exemplo, aquilo que é gratuito. Você consegue ter uma rede social muito bem trabalhada, onde você vai produzir conteúdo, vai começar a tentar engajar com um público que tenha sentido para consumir aquele seu produto. Então você pode usar Facebook, Instagram, pode usar LinkedIn, Pinterest, TikTok, que tá chegando agora. Então já está se consolidando basicamente o TikTok. Então há uma oportunidade de você usar essa rede também. Então, assim,
as redes sociais, gratuitamente, você consegue fazer alguma coisa. Mas você vai ser o chato que só faz anúncio de produto? Não, não. Quem está na rede social está interessado no quê? Em socializar com alguns amigos, trocar ideias, trocar experiências com quem eles já conhecem, ou quer se divertir vendo memes, assistindo algum vídeo engraçado, vendo algum tipo de piada, ou ela quer aprender alguma coisa que seja interessante para ela. Então ela tem alguma curiosidade, quer algo desse tipo. Então dentro das redes sociais, você tem 3 pilares essenciais que fazem dela ser o que elas são hoje. Então você, como um lojista, vai usar esse canal produzindo algum tipo de conteúdo que atenda algum desses 3 níveis de comportamento dentro da rede social, isso pensando em orgânico, sem pagar nada. Segundo momento, você pode usar as redes sociais para fazer o Ads. Quando a gente... Tá me ouvindo acho que bem? Vale só colocar um ponto que esse alcance orgânico é muito baixo, né? Então é importante aí, até o Igor colocou, reservar uma verba para fazer ads, seja no Facebook, Google, enfim, algum outro canal que seja pertinente. Pensa assim, as redes sociais, elas são uma plataforma que você não é o dono, que ela está emprestando a tecnologia para você publicar lá e interagir lá. Então, para quem é uma empresa e quer usar a rede social para negócios, ela vai cada vez mais diminuir o seu alcance orgânico para que você invista em anúncios para que a própria rede social subsista. Então, é através dos anúncios que a rede social existe. Ela continua existindo, continua evoluindo. Então, assim, não tem almoço grátis, ela precisa se manter. Então entra nesse segundo momento do quê? Usar as redes sociais para fazer esses anúncios. Então, o Ads, por exemplo, do Facebook Ads e do Instagram Ads, ele é muito efetivo. Ele consegue dar uma gama de segmentação de público enorme. Então, você consegue por idade, por interesse, enfim, tem uma porção de características que o Facebook e o Instagram permite você configurar na hora de fazer anúncios, que é aí onde você começa a ter um retorno mais efetivo. Então, você não vai anunciar para qualquer pessoa que não esteja interessado com o seu produto. Você vai segmentar e vai ter um alcance cada vez maior, cada vez mais assertivo. E aí isso é teste atrás de teste. Então, separa, aí você começa a entrar no mundo do Ads. Então, tem esse Ads através do social, que é as redes sociais, e aí tem o Ads através do Google. Então, hoje a gente tem o Google Shopping, por exemplo. Quando uma pessoa coloca lá tênis de corrida no Google Shopping, provavelmente vai aparecer uma faixa onde vai ter vários anunciantes mostrando um produto. Ali também é um outro modelo de anúncio que você pode fazer. E ali, lembrando que ali no Google, quem procura isso, provavelmente já está muito mais próximo de finalizar uma compra, porque ele já está demonstrando o interesse dele. A busca veio dele. Na rede social, quando você faz o anúncio, você vai atrás da pessoa que você considera que pode ter o interesse. Já no Google, nessa situação, talvez você consiga pegar alguém que já está direcionado a comprar algo. Então, são momentos na jornada de compra que você pode estrategicamente ir trabalhando para aquisição de tráfego para sua loja começar a vender. E por último, acho que é o mais importante, porém é o que gera resultado a longo prazo. Eu falo mais importante porque o SEO, né, que são as técnicas de otimização para que uma página na internet ela seja bem apresentada lá no Google, seja mostrado nos primeiros resultados orgânicos. Então, o SEO ele é importante, primeiro, por causa desse ranqueamento, que te joga nas buscas no primeiro resultado orgânico sem pagar nada. E também, quando você faz um Ads e a pessoa cai dentro daquela página, por você ter feito um SEO muito bem feito, muito bem pensado, você já vai ter ali dentro muitas informações, você já vai ter muito conteúdo bem feito, você vai ter imagens otimizadas, ou seja, o dinheiro que você investiu no Ads, por você já ter feito um SEO bem feito, na hora que a pessoa... E o SEO, assim, no orgânico vai demorar meses, o Google vai ter que analisar a loja, vai ter que começar a vir tráfego. Então, o bacana é trabalhar isso tudo num misto. Então, você vai investindo em SEO o tempo todo, porque o SEO é o conteúdo que você põe lá, e o Ads vai colocando tráfego. Então, acaba um ajudando o outro, e aí a sua loja começa a ter essa evidência aí de forma expressiva.
E tem os marketplaces também, né? Fazendo novamente a analogia do shopping, o marketplace seria o shopping aí na semana antes do Natal. O grande problema que eu acho que tem que ter um cuidado muito grande no e-commerce, que muita gente acaba quebrando porque ele não tem esse cuidado, varejo, de um modo geral, as margens são apertadas, tá? A não ser que você tenha um produto super exclusivo, mega customizado, algo que você mesmo produz, as margens são apertadas. E é nesse momento de precificar e de investir para fazer ads, para colocar em marketplace, que muita gente não, parece besteira, mas não é. Um ponto bem importante, muita gente não faz a conta direito e às vezes ele paga para vender algo. Ele investe muito em ads, sei lá, ele investe R$30 para vender um tênis, tá? Ele investiu R$30 em ads para vender um tênis. Só que nesse tênis, a margem dele era R$40. Aí ele investiu 30 para vender e pagou 13 de nota fiscal, por exemplo. Ou seja, ele perdeu R$3 para vender um tênis. Então, até pode se queimar a margem? Pode, sim. Estou com um produto encalhado lá, preciso desencalhar, não sei o quê. Mas, via de regra, essa precificação é extremamente importante. Então, você tem que ter na ponta do lápis quanto você está gastando para trazer cada uma das vendas, quanto você está sacrificando da sua margem quando você... Outro ponto importante legal, entrou no marketplace, ele também tem uma estratégia de como conseguir gerar esse tráfego que o marketplace gerou para ele direto para a sua loja, para ele não ficar refém de todo o tráfego do marketplace, né? Isso, deu uma cortada aqui na transmissão na hora que você estava falando, mas eu acho que eu consegui pegar a ideia. O marketplace, eu acho que assim, no primeiro momento, o que ele é interessante? Ele é bacana porque a gente falou bastante aqui de ads, de SEO, são várias coisas do marketing digital que exigem um tempo de maturidade para você mesmo fazer bem feito. Exato. Então, poxa, você não sabe fazer ads, você nunca ouviu falar de Facebook Ads, você não vai chegar amanhã e já fazer uma campanha com retorno excelente. Você vai ter que testar, vai ter que pôr dinheiro, vai ter que... leva um tempo. Já no Marketplace, o e-commerce já é consolidado ali, então já tem tráfego, o Marketplace, por exemplo, americano está aparecendo no Big Brother toda semana, então o usuário ali que não comprava nada na internet, vê lá no Big Brother que agora durante a quarentena, acho que as pessoas estão até consumindo mais porque não tem muito o que fazer, então é um tipo de conteúdo, e aí aparece um QR Code com link, então o tráfego está vindo até pela televisão, está vindo tráfego para esses marketplaces, né? Então, tudo isso faz com que, poxa, se eu não entendo nada de marketing, eu preciso já ter algum resultado, vou colocar os meus produtos no marketplace. E aí o marketplace vai ter toda essa responsabilidade de fazer esse tráfego, de te ajudar nesse esquema. E aí quando eu falo, poxa, mas e as taxas do marketplace? Em muitos casos, para quem está começando, as taxas do marketplace vão acabar sendo mais baratas, vão ter um custo menor do que se ele fosse começar a testar ele mesmo fazendo marketing, ele mesmo errando, queimando dinheiro, até ele chegar nessa maturidade de ter uma campanha muito bem efetiva, né? Então a precificação para você entender esse diferencial é o essencial. E assim, o marketplace ele é um alavancador de lojas virtuais. Então, a pessoa que está começando a loja virtual e não entende nada de marketing, não entende nada de tudo isso que a gente fala do mundo do marketing digital, o marketplace está fazendo isso. Você só tem que fazer a sua lição de casa da precificação, dos cálculos, entregar sempre certinho, já pensar em como você vai fazer sistema de entregas, né, para você não ser prejudicado ali e não falhar com o usuário. E após você vendendo no marketplace, você começa a criar relacionamento. Então, põe algum cupom de desconto dentro da embalagem do produto, referenciando a sua loja virtual própria. Então, começa a tentar puxar alguma questão no pós-venda com a pessoa que comprou no marketplace, começa a tentar avisar ela do pedido de alguma maneira. Isso vai depender da regra de cada marketplace, que permite ou não algumas dessas coisas que eu estou falando. Mas você começa a encontrar meios do que? Você vendeu para ela a primeira vez pelo marketplace, uma segunda, uma terceira vez, você tenta fazer ela ir pela sua loja. E a sua loja passa a ser conhecida. Porque até aí o cliente não é seu. Nessa primeira venda, o cliente é do marketplace.
Então você realmente tem que pensar em como transformar esse cliente num cliente da sua loja, tá? Mais uma vez, tem uma importância absurda, enorme os marketplaces, tanto que a própria Tray está integrada com todos os marketplaces. Principais. Exato. E é super importante isso. Só que tem que ter esse cuidado só para você, de repente, não sacrificar muito a sua margem, né? Exatamente. O segredo é a precificação. É você fazer essa lição bem feita, que é o que você faria num varejo físico normalmente. Exato. Poxa, tem um motoboy que entrega, tem um telefone que eu pago a conta do celular, a internet do celular, o telefone do lugar físico. Tudo isso você tem que pôr no seu custo e nas suas despesas e saber o que está acontecendo com o seu negócio. Na internet é o mesmo princípio. Teve até uma pergunta que mandaram aqui, qual que era o valor ideal para se investir em ads? Na minha opinião, não tem um valor ideal. Isso vai variar muito de segmento para segmento, da sua situação financeira, tá? Mas a vantagem de se investir em ads é que você consegue começar investindo pouco. O que você pode. Então, eu tenho R$500, legal, vamos começar investindo R$500. Se esses R$500 te trouxeram vendas que no começo é mais difícil, tá? Mas você tem que estudar muito, você tem que ver os relatórios, enfim. Mas se basicamente esses R$500 deram ROI para você, ou seja, ele se pagou pelo menos, já é um bom começo, tá? Aí você pode começar a investir mais. Mas a vantagem é que pode ser gradual isso, tá? E não significa que você vai ter mais ou menos sucesso se você começar com R$100 ou com R$20.000, porque às vezes você começa com R$20.000 e joga R$20.000 fora porque você não fez direito, tá? Então a minha recomendação é até começar investindo pouco. Então, qual que é a sua, Pedro? É esse o caminho que você falou, Luiz, porque realmente é isso. O Ads, o dinheiro que você colocar lá, seja muito ou pouco, ele vai queimar. Ele vai pôr para rodar anúncio, ele vai pôr para testar, ele vai pôr o dinheiro. Então, ele funciona muito como se fosse um celular pré-pago. Você vai lá, pede, eu vou colocar R$300 agora nessa semana. Coloquei os R$300, caiu na sua conta de anúncio, aí você começa a utilizar. Então, você fazendo dessa maneira, você tem um controle de quanto você está pondo, né? E aí tem as configurações de limitação de acho que o mais campanha e tudo mais. importante é as segmentações, as palavras-chave, né? Vamos usar um exemplo aí para ficar mais fácil, tá? Eu vendo camiseta. Aí, se você entra lá em qualquer sistema de ads e compra a palavra-chave camiseta, você vai concorrer com um monte de gente, com pessoas, com fábricas, enfim, com gente que tem muito mais dinheiro que você para investir nisso. Então, encontre o seu nicho. Que tipo de camiseta você vende? Eu vendo camisetas com fotos de peixe. Então, você não vai anunciar só a palavra-chave camiseta, você vai anunciar camiseta com foto de peixe. Exemplo bizarro dele. Nem Mas sei se muito, tem muito... alguém. Tem de tudo hoje, Luiz. Não vai ser. Ter. Provavelmente a gente acha. Mas se você que vende camiseta com foto de peixe entra lá e compra a palavra-chave só camiseta, você corre o risco muito grande de você queimar todo esse dinheiro e não vender nenhuma camiseta com foto de peixe, sabe? O cara clicar lá achando que está entrando na loja da Hering enfim, e acabar perdendo esse dinheiro e esse tráfego porque você não segmentou corretamente. Então, essa segmentação é extremamente importante. Então, você tem que entender qual que é o seu diferencial, qual que é o nicho que você atende. Fazer configurações de geolocalização, tudo isso ajuda bastante. E até é interessante isso que o Luiz está falando, pessoal, porque o Ads ele funciona por leilão. Então, quanto mais pessoas estão querendo aparecer para uma palavra-chave, para um determinado público, você tem muitas pessoas querendo aparecer, então o quê? A oferta e a procura, que ela é um negócio, a oferta e procura. Muita gente competindo pela mesma palavra, então eu aumento o valor para quem aparecer, poder aparecer e vai me pagar mais para o sistema. Então, a dica que o Luiz falou de camiseta com foto de peixe, é você ser mais específico nos seus anúncios. Por quê? Quando você é específico, você vai ter menos concorrentes e aí, em tese, né, você já vai ver uma queda no seu custo por clique, no seu custo por aquisição, enfim. Então, essa dica que o Luiz deu, ela é essencial, principalmente para quem está começando,
Se você faz uma pesquisa bem ampla, você faz um ads muito amplo dessa maneira, às vezes você põe lá R$ 100, você vai ter 3 cliques e vai ter consumido esses R$ 100, dependendo da palavra e do Exatamente. nicho. Então, É. mas aí se você faz algo mais, a gente fala long tail, né, uma palavra-chave de cauda longa, né, então ela tem a palavra principal que é camiseta, mas camiseta com foto de peixe. Então você fez uma long tail, uma cauda longa. Então É. isso é ótimo para SEO e para o Ads principalmente também. Mas eu vou até voltar um pouco, que me veio uma coisa na cabeça agora também. O cara que está começando um e-commerce, ele vai montar um e-commerce para concorrer com o Submarino, com Americanas, com o Magazine Luiza. Assim, a chance de sucesso é menor, tá? Em 2015, quando teve a crise, os e-commerce que mais cresceram não foram esses que concorriam com os gigantes, tá? Eram e-commerce de nicho. Então, e-commerce, tanto que os e-commerce de moda cresceram muito de lá para cá. Esses e-commerce de nicho foram os que mais se diferenciaram, porque são coisas que eventualmente ele não vai achar ou não acharia nesses gigantes. Ainda continua sendo uma boa dica montar um e-commerce de nicho, de coisas bem especializadas para atender determinados públicos? Ah, com certeza. O que vai determinar se vai ser rentável depois vai ser você ter uma análise de público. Então, esse e-commerce de nicho, ele está nichado até que nível, né? Qual é o nível de nicho desse e-commerce? É um sub-nicho? Então, você tem que ter esses cuidados, né, para você não dar um tiro no pé. Então, às vezes, você vai criar uma loja virtual de um produto que só você gosta porque você criou esse produto. Por É. exemplo, eu criei um tipo de produto aqui, mas só eu sei disso e só eu que gosto. A camiseta com Então, foto do peixe, né? então, talvez isso, entendeu? Então, você fazer e-commerce de nicho, ele é muito válido. Então, hoje, gente, tem loja virtual de tudo aqui nesse Brasil. Tem, assim, e aí o que é legal? Às vezes, até na hora de você fazer campanhas de Facebook Ads, por exemplo, você consegue segmentar algum assunto ali e você já consegue ter uma ideia de nichos, né? Poxa, tem um público específico para tal coisa que eu estou querendo testar. Aí você consegue ter um volume de pessoas ali. Ou você pode pegar também, vai lá no Mercado Livre, que é um dos principais marketplaces, um dos mais antigos que está no Brasil atuando, faz uma varredura ali no Mercado Livre para encontrar os produtos que são vendidos ali. Então dá uma olhada no que está saindo, o que tem venda, quem está tendo sucesso, qual o tipo de segmento que aquela pessoa atua. Vai nos outros marketplaces, vai na Amazon, vai na B2W, enfim, faz essa análise de mercado, que com Isso é certeza você extremamente consegue. importante. A vantagem no mundo digital é que essa análise de mercado ela é bem mais fácil, né, dele fazer. E um outro ponto também de dica importante, não sei se todo mundo conhece, acredito que não, mas tem um relatório muito bacana que é o Web Shoppers. Nele você vai ver as categorias que mais estão crescendo. Então, de repente, avalia esses números também, avalia esses dados do Web Shoppers, que é gratuito, para saber se o segmento que você está entrando é um segmento que está crescendo no e-commerce. Enfim, é um novo mundo, tá? Quem está acostumado com o mundo físico e vai entrar no e-commerce, está entrando no e-commerce agora, você vai começar a viver com realidades diferentes, sabe? Desafio de logística, enfim, onde integrar tudo isso, Tá? né? E até falando de nicho, Luiz, a gente está vivendo um momento que produtos de consumo, itens de consumo imediato, teve uma disparada enorme. Conheça, saiba quais marketplaces existem, tá? Porque às vezes a gente só acha que existe só o Mercado Livre e Americanas, porque é o que está passando no Big Brother. Mas a Amazon está criando vários segmentos novos aí, toda hora está saindo algum segmento a mais que eles começam a vender. Então Uhum. a Amazon está vindo, as Casas Bahia, Ponto Frio, Canui, tem assim muitos marketplaces. Então são marketplaces de nichos, Netshoes, por exemplo, é um marketplace de nicho. Sim, Então vai fazendo essas pesquisas. Madeira a Madeira é o marketplace de nicho também, que é só itens de decoração, que tem alguma relação com madeira. Então é algo muito interessante você entender tudo que tem na internet. E aí é pesquisa.
É. O Igor mandou uma pergunta legal também, que é sobre qual tipo de foto vende mais hoje em dia dentro de um site, se é uma estilo ambientalizada. O que você acha, Pedro? Olha, existe um negócio que chama teste AB. Você Exato. precisa, você precisa testar com o seu público. Assim, de início, algumas coisas a gente já está vendo uma mudança de comportamento. Por exemplo, roupas, camisetas. Geralmente, uma foto no ambiente, com algum cenário de fundo, a pessoa vestindo, ele acaba sendo mais atrativa porque a pessoa consegue ver aquele produto nela, Ela se consegue imagina imaginar. num ambiente parecido, né? Eu também. Exatamente. Mas esse teste AB é legal, porque nesse exemplo que eu dei da Marisa, eles fizeram o teste AB e foi no teste AB que eles descobriram que a foto número 2 vendia infinitamente mais do que a foto um, tá? E é bem fácil fazer esse teste AB hoje em dia, tá? Basicamente você tira as duas fotos e você segmenta para apresentar para metade do seu público a foto A e metade a foto B, tá? Então é bem simples. Ah, Isso. mais perguntas aqui, vamos lá. Como me proteger de fraude com compras de cartão clonado? Essa é uma pergunta também bem importante, Pedro. Quando a gente está no mundo digital, está com a loja virtual, você automaticamente precisa ter um intermediador de pagamento. Então, um intermediador de pagamento, por exemplo, a IAPay, que a gente conhece bem aqui, que é da casa. Você, através dela, ela vai fazer toda essa análise de risco para você, tanto a IAPay quanto vários outros intermediadores que existem aí no mercado, eles têm essa responsabilidade de analisar tudo. E se você tem um contrato com eles, então passou algo que, por exemplo, alguma fraude que vai prejudicar você. Se você está com um contrato certinho com o intermediador de pagamentos, esse intermediador de pagamentos vai fazer a análise de tudo isso e caso você esteja certo e você foi fraudado, ele chega até a ressarcir você. Tanto protege você, como protege o consumidor também, caso você não entregue o produto ou faça algo do tipo de ter alguma reclamação. Então, É, acho que você resolve isso tendo um intermediador de pagamento que atenda a sua necessidade. com a antifraude, né? Esse é um ponto extremamente importante, gente. Não pensem que o mundo é bonito, que ninguém vai te fraudar, porque tem muita gente querendo fraudar na internet. Uhum. Mas, felizmente, a tecnologia antifraude, acho que no Brasil ela é muito avançada, no mundo ela é muito avançada e no Brasil não está atrás, tá? Sim. Os intermediadores de pagamento estão bem preparados para isso. O Rei Express Shop, ele também mandou uma pergunta. O Ads é ativado após as 10 vendas, no caso do Mercado Livre? O Ads do Mercado Livre, você tem as regras lá para seguir. Então, eu acho que assim, qualquer nível de Ads, né? Então, quando a gente está falando de Ads dentro do Marketplace, então é um Ads diferente do Ads que você vai fazer no Google e que você vai fazer no Facebook, por exemplo. E lá você vai entender as regras do negócio de lá. Para fazer um Ads dentro do Marketplace, eu aconselho você ter um pouco mais de experiência com as vendas ali. Uhum. Porque se você não sabe de publicidade de maneira geral mesmo, se você já não sabe, você ainda não sabe fazer uma campanha de Facebook Ads, se você não sabe fazer uma campanha de Google Shopping, você também não vai saber fazer uma análise do Ads que você faz dentro do Mercado Livre, de uma B2W, por aí e assim por diante. E aí você vai estar pagando a comissão do Marketplace, mais um Ads a mais que você não sabe mensurar. Então, eu entendo, né, eu aconselho, no caso, para fazer ads dentro do Marketplace, quem já está um pouco mais avançado, um pouco mais Uhum. experimentado em relação a saber fazer anúncios. Fora isso, vai com calma, vai mais fazendo a otimização do seu anúncio, fazendo descrição bem feita, lá dentro do Marketplace, tá? Otimizando o anúncio do seu produto dentro daquele Marketplace. Põe fotos cada vez melhores, vai testando, vai evoluindo, que deixa isso para o Marketplace fazer por conta depois. É. A vantagem de tudo isso é que dá para começar pequeno, dá para testar, enfim, tem gente que eu estou vendo aqui que está acompanhando a live, além da Priscila que eu falei, tem o Alex Moro também, que é super especialista em fazer vendas em marketplaces, enfim, também é uma referência legal, vale a pena seguir os conteúdos dele também.
Tem até um depoimento aqui também do Cristiano, que ele falou que comprou no Magazine Luiza cartucho de impressora e entregaram em 2 dias. Ou seja, essas coisas que a gente está precisando de última hora, sabe? Cartucho de impressora é o tipo da coisa que ninguém sabe, que às vezes não fica reparando que vai acabar. Aí acabou, o cara está trabalhando de casa e precisa do cartucho. Aí, olha que legal, o Magazine Luiza gerou uma experiência bacana para ele, chegou em 2 dias. Provavelmente, as próximas compras dele, ele vai lembrar disso, que ele foi bem atendido, que chegou rápido. Os bens de consumo também. Hoje eu vi um dado também que muita gente está comprando coisas para fazer reformas em casa, pequenas reformas. Então, ou está trabalhando em casa e eventualmente consegue um tempinho para consertar alguma coisa, ou tem gente que não está conseguindo trabalhar de casa porque o segmento dele não permite. Então, teve um aumento muito grande também nesse tipo de coisa, né? E vai virar um novo hábito. Recapitulando, tenho produto, sei quanto é meu produto, sei quanto é minha margem, escolhi a plataforma de e-commerce, subi o produto, foto legal, descrição bacana, integrei com o marketplace, fiz ads, legal. O que mais que você tem de dica? Quais são? Você está vendo algum segmento que está despontando mais? Enfim, além desse que a gente já falou de bens de consumo, o que mais que você tem de dica bacana aí para o pessoal? Olha, pensando em segmento, acho que a parte até de cosméticos, de certa forma, assim, por exemplo, nesse período exato, eu tô dessa quarentena, não consegui cortar meu cabelo, então toda vez que eu tô fazendo uma live, eu, eu taco um monte de gel nele para cortar. Mas eu já tô com uma maquininha lá que já tô para começar a cortar meu cabelo. Então, vou me virar porque não tô aguentando mais. Então assim, algumas coisas que a gente até citou que são coisas do dia que a gente fazia numa barbearia, por exemplo, hoje, talvez se eu cortar meu cabelo esse final de semana por conta própria aqui e eu gostar, talvez é uma coisa que eu vou continuar eu mesmo fazendo. Então, eu vou precisar dos equipamentos, das coisas para eu ir evoluindo. Então, eu enxergo assim, acho que segmento vai ter várias altas agora, muitas coisas Sim, vão vender muito mais que outras, depois vai voltar numa curva de normalizado. Só que com a intenção do que coisas que não eram compradas podem agora ser compradas porque a pessoa entendeu que era possível. é, Então, de forma geral de segmento, eu acho legal você entender isso. Não fazer um planejamento para agora, mas fazer um planejamento para bastante tempo. Poxa, o meu e-commerce vai existir não só por 40 dias ou 60. O meu e-commerce vai existir para eu lucrar, para eu vender, para eu ter lucro, né? Para sobreviver disso. E, Luiz, pensando em otimização, né, todos os pontos que você falou e tal, eu acho que agora é o momento da pessoa começar a pensar em otimização de vendas dentro da loja virtual. Então, o uhum, que eu quero dizer com isso? Você já fez tudo isso que a gente falou aqui em 1 hora de live. E agora você já está com o e-commerce vendendo, já tem tráfego chegando, você já está com a máquina funcionando bem, a sua máquina de vendas. Agora é o momento de você aumentar o seu ticket médio. Então, uhum, por exemplo, a pessoa entrou no seu e-commerce para comprar uma chuteira para jogar futebol no final de semana. Automaticamente, quando ela colocar no carrinho de compras essa chuteira, você pode tentar sugerir para ela um meião, uma caneleira, um short, para que numa mesma compra ela consiga comprar mais de um item. Então, por exemplo, você investiu R$ 5 para a pessoa no Ads para a pessoa entrar dentro do seu e-commerce e fazer aquela compra. uhum, Então você investiu R$ 5 para ela comprar um produto. Mas se ela vai e leva mais 2, 3 produtos, com os mesmos R$ 5 você teve em uma venda a venda de 4 produtos. Então é o momento que você agora começa a pensar em coisas para otimizar a venda. Então tenta casar produtos, tenta criar kits de produtos. Então até o Alex Moura, ano passado, num dos nossos conteúdos que a gente fez com ele falou algo que ele fez que foi muito interessante. Ele comprou aquele pau de selfie quando começou, aquela febre que todo mundo tinha, uhum, estava comprando, e ele comprou um pouco antes
de chegar um monte de pau de selfie da China a um preço mais barato do que o custo que ele tinha tido para comprar aquilo. O que ele Uhum. fez? Ele pegou o pau de selfie, pegou aqueles cases de celular que você vai à prova d'água, que você Sei. guarda o celular para ir em piscina, na praia, esse tipo de coisa, e montou um kit com esses dois produtos que Ah, deu o que nome de legal. kit de férias. Então, Que kit legal. férias, um pau de selfie e aquela bolsinha que não pega água para pôr o celular. E conseguiu vender isso. Então, um produto que estava parado, um produto que sozinho já não ia ter relevância, ele criou um kit e foi um sucesso, porque ele deu Que um nome legal. criativo e uniu o útil ao agradável. Que legal. Então, É, bem inteligente. Eu acho que é o momento também de se preocupar com a experiência do usuário, tá? Então, a gente já está vendo alguns cases, principalmente lojas menores, que ela, ao enviar o produto para a loja do cliente, ela está colocando uma cartinha junto, ela está colocando algum agrado. E às vezes esse agrado não custa nada, tá? O simples fato de mandar uma carta: ó, Pedro, tá aqui o seu produto, ó, o seu gel de cabelo. Separei especialmente para você esse gel aqui que você escolheu. Então, espero que você fique bem bonito com o seu gel, alguma coisa assim, sabe? É um cuidado que não custa nada, mas que vai agradar, que a pessoa vai receber e vai se sentir importante. E nesse momento, você gerou uma experiência positiva, sabe? Então, já está com a loja vendendo, ver o que você pode fazer para aumentar o ticket médio e para ser mais relevante, mais atrativo para esse seu cliente. Por quê? Gel de cabelo, ele vai encontrar 1 milhão de lojas vendendo gel de cabelo, tá? Só que por algum motivo ele comprou na sua. Fidelize esse cara, sabe? Você tem alguma coisa lá no seu estoque que tá, sei lá, que você vai perder. Então comprou gel de cabelo usando um exemplo de uma loja de artigos de beleza, tá? E ele tem lá 1000 pentes que estão lá encalhados lá que ele não vai vender. E esse pente custou 10 centavos para ele. Manda um pente de presente, seu estilo e tal, sabe? Esse tipo de coisa que é você se preocupar com o cliente, gerar empatia e garantir que ele faça novas compras com você no futuro, né? exato. Eu acho que hoje a gente caminha para tudo que a gente faz é personalizado. Então, Exato. eu vou assistir Netflix, a minha Netflix que aparece lá para mim, o catálogo de filmes que aparece para mim, vai ser totalmente diferente do catálogo de filmes que aparece para você, né, Luiz? Por É, quê? É tudo muito personalizado hoje na internet. Então, as campanhas do Facebook Ads, as campanhas, tudo é personalizado. Então, a experiência do usuário, poxa, eu quero assistir um vídeo, eu vou lá no YouTube e escolho o vídeo que eu quero assistir. E aí, uhum, quando você faz essas ações focadas na experiência, você dá uma experiência personalizada para esse cliente, você uhum, cria uma empatia com a sua marca, né? Então, poxa, ele me escreveu algo à mão, me deu um brinde complementar aquilo que eu não esperava. Às vezes até uma surpresa vai ser você, por exemplo, você calcula que o frete vai ser em 7 dias, mas você conseguiu algo especial e conseguiu entregar em 2, 3 dias. Cara, a surpresa de você entregar um produto antes daquilo que ele está esperando gera uma experiência, libera uma endorfina na pessoa, né? Uma é, alegria, uma experiência bacana. Então, tudo isso são coisas que você pode trabalhando pouco a pouco, e até no exemplo que o Luiz deu sobre escrever algo à mão, fazer alguma coisa diferenciada, quando você faz isso, além de agradar essa pessoa, você se descolar dos concorrentes para que a pessoa queira continuar comprando com você, você pode conseguir um advogado de marca. Então, exato. que é esse advogado? É aquela pessoa que gosta tanto da sua marca que quando chegar o produto, ela vai tirar uma foto, vai postar na rede social, vai marcar você agradecendo. Ou É, seja, ela tem 400 amigos ali. São 400 amigos que vão ver a sua marca por causa dela. E a exato. palavra que essa pessoa tem mais valor para os amigos vão dar mais credibilidade para a experiência dessa pessoa do que eu mesmo falando da minha marca. Exatamente. Tem um peso gigante. Você tocou num ponto que eu já tinha até não marcado aqui, mas que é importantíssimo, que é do prazo de entrega, tá? Isso é um dos pontos assim primordiais, fundamentais no e-commerce.
Se você acha que pode entregar em 5 dias, mas que talvez pode demorar 6, coloca o prazo de 7 dias, sabe? Mesmo que o cliente eventualmente não concorde com esse prazo, mas se tem o risco de demorar 6, 7 dias, coloque o prazo mais alto possível. Porque se você colocou o prazo de 7 dias e chegar em 2, 3, você ganhou um cliente mega feliz. Se você falou que ia chegar em 6 dias, mas chegou em 7, você arrumou um inimigo. Esse cara provavelmente nunca mais vai querer comprar, dependendo do que for, dependendo do humor dele, enfim, da ansiedade que ele estava de receber esse produto. Aconteceu isso comigo essa semana. Eu comprei um pijama para o meu filho, porque tô aqui em São Paulo e está dando uma esfriada. Eu tenho 2 filhos e um começou a crescer muito, enfim. Eu vi que o pijama dele estava curto, daí comprei um pijama lá quentinho para ele. Chegou bem antes do que ele tinha me prometido. Eu fiquei mega feliz. Fiquei super feliz. E estava tudo certo. Se eles me entregassem dentro do prazo, eu ia ficar... Tava combinado, não sai caro. Agora, se ele tivesse falado que ia me entregar em 1 dia e demorasse 2, ainda seria uma entrega rápida, mas eu já ficaria frustrado, né? Com certeza. Então, assim, a experiência que poderia ser boa, por você ter falado um prazo apertado que você não atendeu, você transformou uma boa experiência num motivo da pessoa falar mal de você nas redes sociais, no motivo da pessoa, tipo assim, chegou o momento ali, ela vai estar lá, cadê meu código de rastreio? Cadê meu produto? Onde está isso? Por que não chegou ainda? Então, assim, se é para surpreender, surpreenda. Tipo assim, dá 7 dias de prazo, mas entrega em 2. Dá 10 dias que você acha, então entrega em 5. Faz diante da sua possibilidade. E como que você consegue ter isso, né? Como que eu vou melhorar essa questão de entrega? É você ter transportadoras para trabalhar com você, além dos correios. Então, Sim. Assim, você que está no e-commerce, você pode ter mais de um sistema de entrega. Então, isso que é interessante. Aliás, pode não, acho que é super recomendável que tenha mais de um. Por quê? Por exemplo, o teu e-commerce, você eu sou de Marília, interior de São Paulo. Eu sou aqui de Marília e meu produto vai sair aqui de Marília. Para o pessoal, para as outras cidades aqui perto, o valor do meu frete vai ser 1, o tempo de entrega vai ser 1. Agora, aqui de Marília, eu vou despachar um produto para o Acre. O tempo de entrega e o frete vai ser outro. Mas se eu tenho uma transportadora que consegue fazer alguma coisa diferenciada lá para aquela região, algum centro de distribuição em outra região um pouco mais próxima dali, você consegue diminuir essa questão de tempo e valor de frete, né? E hoje em dia é bem mais fácil integrar em mais de uma plataforma um sistema de logística do que era antigamente, né? Então, você não tem por que sofrer, até porque, via de regra, o custo do frete você repassa para o cliente, tá? É a prática mais normal de todos os e-commerce. Então, você dá mais de uma opção. Eventualmente, essa operadora de logística que vai entregar no Acre, por algum motivo, ela consegue entregar no Acre por R$5, sabe? O correio cobraria 30. Então, é super importante ter mais de uma integração, né? E até é interessante que você falou do valor do frete. A gente vê muitos memes na internet sobre isso, né? Sim. Que o produto custa R$200 mais frete de 15. A pessoa não compra. O produto custa 215 e o frete é grátis, o cara a pessoa prefere comprar. Porque às vezes a pessoa acha que... às vezes o cara custa 220 com frete grátis. Ele comprou e achou que fez uma baita vantagem. Exato, porque eu não sei explicar, mas o comportamento que a gente vê acontecer a pessoa parece que não enxerga valor no trabalho de entregar o produto. Então ela acha que o frete sempre é algo ruim. Então o que você puder fazer de condições, de estratégias, isso é teste também, tá, pessoal? Não vai sair fazendo a torta direito, é estratégia, pé no chão, com teste. Mas vai fazendo os testes pouco a pouco, que às vezes dá um frete grátis e conseguir encaixar num preço, por exemplo, direto lá, talvez você aumente a sua escala também, né? Então, isso não é um padrão, não é uma regra, mas é teste. Então, testa e vê com o seu negócio, como que vai performar. Uma outra coisa que funciona bem em e-commerce de modo geral,
sei lá, você está comprando uma chuteira, que você usou o exemplo da chuteira. Daí eu entro no e-commerce de esportes e tem lá 50 tipos diferentes de chuteira. É sempre legal, em alguns casos, você indicar qual que é a mais vendida desse segmento. Porque tem gente que entra para comprar uma chuteira e não faz a menor ideia de que tipo de chuteira serve para ele. Então é legal você mostrar, olha, esse daqui é a que mais vende, tá? Porque daí já dá um parâmetro para ele começar a pesquisar. Exatamente, é uma forma de você quebrar objeções. É, Então, eu não vou comprar porque eu não achei, porque eu não sei, porque eu não tenho certeza. E-commerce é viver quebrando objeções. Então, você tem que se pôr no lugar do seu usuário. Então, poxa, quem é o meu público? Eu vou me colocar no lugar dele, vou sentar na cadeira do lado dele e vou falar, velho, o que eu preciso deixar claro, o que eu preciso mostrar para que ele tenha todas as objeções, as possíveis objeções respondidas antes mesmo dele me procurar ou em outro e-commerce procurar outra coisa. legal. Bom, Pedro, esquecemos de algum ponto? Olha, eu acho que a gente pode falar brevemente também a questão do atendimento. Então, acho Boa. que o atendimento ele acaba sendo também um diferencial e um complemento a tudo isso. E aí, quando a É, gente tem atendimento no e-commerce, você tem o pré-venda e o pós-venda. é Então, verdade. o pré-venda tem um chat online ali, ter alguma central para onde a pessoa possa mandar um e-mail, algum número de WhatsApp para a pessoa te mandar alguma coisa. E também um pós-venda, onde a pessoa já comprou e você consegue avisar do código de rastreio, esclarecer uma dúvida antes que ela entre com uma reclamação no Reclame Aqui, por exemplo. Às vezes foi só um desencontro de informação e aí você tem um canal de pós-venda para ela entrar em contato com você, ela vai lá e resolve aquela coisa simples. Mas É, se você para o não cara não tiver ir esse canal, num reclame aqui da vida, né? isso, então, nos marketplaces, enfim, todo qualquer lugar que você vender, pensar também em ter um canal de atendimento complementa todo esse ecossistema que a gente falou até agora, Luiz. E esse ponto de atendimento é extremamente importante, porque não é todo e-commerce, principalmente os pequenos, ele não consegue ter um 0800, alguém que fique lá 24 horas para atender, tá? Então, muitos deles adotam a tática de responder por chat ou por e-mail. É importante setar a expectativa, tá? Então, se você só atende por e-mail, tudo bem, é um caminho que você pode escolher, mas deixa claro qual que é o seu SLA, tá? Então, se você mandar um e-mail para uma determinada loja, deixa claro, ó, eu vou responder em até 24 horas e responda em até 24 horas, sabe? Ah, meu chat funciona de segunda a sexta das 8 às 18 e fora desse horário é por e-mail. Então, você pode fazer de qualquer forma, tá? Obviamente, é sempre bom quando a gente quer falar com alguém, encontrar rápido, mas se não é possível, se sua operação não permite isso, deixa muito claro como que é que você atende, sabe? Os canais, as formas que tem de falar com você. Isso mesmo. O que é combinado não sai caro, né? Se você avisou É, que vai demorar determinado tempo, a pessoa ela não vai reclamar com você antes daquele tempo chegar, porque você já avisou ela. é Então verdade. você acaba dando paz para ambos os lados aí. É. E é uma dica besta, mas que é, é, você já elimina um monte de problema, cara. Senão a pessoa manda um Exato. e-mail e acha que vai ter resposta em 5 minutos e não tem, enfim, não é todo mundo que é obrigado a ter um telefone, então deixa claro, ó, preferimos atender por chat, por e-mail, por tal motivo, Isso. e tá tudo certo, gente. Qualquer coisa Exato. tá certo, desde que combinado, porque daí Exato. você já estabeleceu quais são os seus parâmetros para o cliente, ele pode aceitar ou não, né? Exatamente. Alinhou a expectativa. Então a Alinhou a expectativa está expectativa. alinhada e é isso aí. A escolha de esperar e continuar com você é do cliente. É. Geralmente eles entendem. Quando você deixa isso claro, Exato. a transparência é tudo, gente. Em qualquer situação da vida, em qualquer tipo de negócio, transparência vai ajudar muito a evitar problema. Exatamente. Bom, então acho que assim, de dica final, gente, o momento é propício, tá? Porque vai ter uma mudança de hábito enorme em todo mundo, mesmo depois que passar esse Covid,
sabe? As pessoas vão comprar de forma diferente, vão se relacionar com as outras de maneira diferente, começaram a fazer coisas e vão continuar fazendo de forma diferente. Então agora a oportunidade é enorme, tanto que a gente está vendo um volume muito grande de pessoas que estão entrando no e-commerce agora, tá? Então, não espere a próxima crise, não espere o próximo vírus, a próxima crise nos Estados Unidos, na Rússia, qualquer uma, sabe? Tem uma ideia na cabeça, faz sentido essa ideia, sabe? Começa agora, pesquisa bastante, avalie esses marketplaces, esses relatórios. A vantagem de começar no e-commerce é que hoje o custo é baixo, tá? Então, até usando a Tray como exemplo, acho que é a partir de R$ 49, né? Então, R$ 49 por mês é viável, não diria para qualquer pessoa, tá? A gente sabe que tem muita gente que vive numa situação difícil, mas é viável para muita gente. Então, começa, mesmo que não dê certo, gente, se você começou um e-commerce, se dedicou, fez tudo isso que a gente falou, e depois de 5, 6 meses, 6 meses, vamos supor, viu que não dá certo, você perdeu R$ 300, tá? 300, enfim, colocou alguma coisa de ads, mas tá mais fácil errar. É isso que eu estou querendo dizer. Então, não deixe passar essa oportunidade, sabe? Aproveite agora, vamos se movimentar, a gente está mudando os hábitos, mas os negócios também têm que mudar os hábitos, sabe? Não pense, você tinha uma loja física e essa loja física vendia R$ 3.000 por dia porque levava 50 clientes por dia para ela, você pode ter certeza que vai ser diferente depois. Então, eventualmente, esses 50 clientes que todos os dias iam para a sua loja física, talvez vire 40 depois disso tudo, tá? Então, não espere o problema maior acontecer, sabe? Se dá, começa já agora. Exatamente. É o momento, acho que, de você organizar esse primeiro passo, né? De você ter a plataforma, colocar os produtos, toda essa parte que geralmente o pessoal fala, vai deixando para depois por não ter tempo. Então, faz o caminho inverso. Põe já, faz o teu plano de negócio, começa a fazer para quando você estiver pronto para operar, você já começa a ter vendas e começa a recuperar tanto que você perdeu nesse tempo que meio que ficou parado, quanto também evolui aquilo que você já tinha de negócio e vai crescendo cada vez mais. Né?